Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 43 a 48. Do versículo 43 a 48. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos abençoados por ela nesta manhã, iluminados, transformados, renovados, restaurados, porque é isso que a Tua palavra faz conosco. Não fala só a nossa mente, mas também desce para o coração e transforma a nossa vida. Não é só uma palavra que fala ao nosso entendimento, mas é uma palavra que muda a nossa vida. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Nós estamos chegando hoje ao final da primeira parte de ensinos de Jesus dedicados à revisão da distorção que fariseus e escribas faziam da lei do Senhor. Vimos que o Sermão do Monte começa com uma promessa de felicidade, de bem-aventurança aos discípulos de Jesus, que estão entre aqueles que são os pobres, sofridos, humildes, injustiçados, perseguidos e etc. Vimos que depois de fazer promessas aos seus discípulos, Jesus estabelece uma missão para que eles sejam sal e luz. Na sequência, dá para eles aquilo que eles mais precisam para realizar a missão, que é a Escritura. O critério máximo que eles precisam seguir, tudo o que precisa orientar a vida deles está na Escritura. Então Jesus defende que a Escritura é, portanto, aquilo que não veio para ser revogada por Ele, mas pelo contrário, veio para ser cumprida a lei por Ele, e assim os seus discípulos deveriam também cumpri-la. E então, depois de apresentar a Escritura como fundamento da missão dos discípulos de Jesus, Jesus oferece 5 revisões de falsas interpretações que se faziam da lei. A primeira revisão é a do homicídio, referente ao 6º mandamento. A segunda revisão é referente ao adultério, referente, portanto, ao 7º mandamento. A terceira, a quarta e a quinta são revisões da lei, não especificamente do mandamento, mas daquelas leis que estão presentes na Torá e que são lei tanto quanto os 10 mandamentos. A primeira delas, o juramento. Jesus corrige a falsa interpretação que fariseus e escribas fazem do juramento. Na sequência, vimos que Jesus também faz uma correção acerca da lei da justiça, porque haviam interpretado de forma equivocada a noção de justiça. Hoje, nós vamos encerrar com a última correção que Jesus vai fazer, que é aquela referente à noção de amor. Ele lembra a lei, mas termina o seu ensino com amor. Vamos falar sobre amor hoje, apesar do título ser Os Inimigos. Em nenhum lugar no Antigo Testamento você encontrará o mandamento: odeie seu inimigo.
Me ache uma passagem. Mesmo porque não precisa ser mandamento. Já é natural. Quem é que ama o seu inimigo? Quem precisaria de um mandamento? Não se precisa de mandamento para odiar o inimigo. Já odiamos. Odiar o inimigo já faz parte da nossa natureza. Não precisamos fazer esforço para querer matar o desgraçado, a desgraçada. Então para que um mandamento do tipo, odeie seu inimigo? Será que somos tão bons assim, que não somos capazes de odiar um inimigo? Será que é tão difícil assim odiar um inimigo? Quanto esforço você precisa para odiar alguém? É preciso muita coisa? Parece que não. Todavia Jesus, mais uma vez, teve que lidar, agora não apenas com uma distorção, mas sabe aquela noção que ele afirma lá no início da conversa, dizendo: não acrescente um i, não acrescente um tio à lei, não acrescente nada à doutrina, porque é isso que acontece com as falsas doutrinas. Elas lançam uma verdade, mas junto com essa verdade vem a falsidade. Ame ao próximo. Várias passagens da lei de Deus estão ali testemunhando o que é o mandamento de Deus. Ame o seu próximo, mas junto com ame o seu próximo vem uma palavra que não está nas Escrituras: odeie os seus inimigos. Os hereges fazem isso. Não espere que o herege apenas ofereça para você falsas doutrinas. Eles vão oferecer falsas doutrinas ao lado de verdadeiras e boas doutrinas da palavra de Deus. E é por isso que o herege é tão perigoso na vida da igreja, porque ele não fala só mentiras, ele não fala só falsidades, é no meio das verdades, e daquelas verdades que nós deveríamos dar às nossas próprias vidas, que ficam ali incrustadas as falsas doutrinas. Junto com a verdadeira doutrina do amor ao próximo veio a doutrina do ódio ao inimigo. Odeie seu inimigo. Então Jesus, como fez das outras 4 vezes, ele diz, versículos 43, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Observe que Jesus vai fazer o seu último ensino corretivo das falsas interpretações da mesma forma. Vocês ouviram isso, mas agora eu vou lhes dar o ensino que responde à pergunta: por que haveria de ter uma lei nos obrigando a amar ao próximo? Por quê? Os discípulos devem amar os inimigos e orar pelos que perseguem a eles. Esse vai ser o ensino de Jesus, porque isso não é natural a eles. Eles não fazem isso com facilidade. Eles não têm tranquilidade para fazer isso. Eles não fazem isso por natureza, como por exemplo, o girassol naturalmente se vira para o sol. Então Jesus precisa lançar o seu ensino, e o seu ensino é justamente uma correção sobre o que é a lei. A lei não está aí para nos mandar coisas que nós já fazemos, e fazemos por natureza, e não temos nenhum impedimento em fazê-las. Parece que é fácil de fazê-las. Não, o mandamento está aí para mostrar o quanto nós somos incapazes às vezes, e tantas vezes, de realizá-lo com fidelidade. Às vezes realizamos uma vez, 2 vezes, no 3º dia a gente falhou, porque o mandamento do Senhor nos humilha, porque nos mostra que não fazemos o bem por natureza. Então, como Jesus vai ensinar isso? Como ele fez das outras vezes, corrigindo. Então, o que você vai encontrar nesse texto são 2 momentos. O primeiro momento é o ensino, que a gente tem sempre visto, que está ali nos versículos 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito, mas agora o que eu estou dizendo para vocês é isso. O ensino correto é este. E a segunda parte, que vai dos versículos 45 a 48, que é um quiasma, que é o que a gente vai explicar hoje. Ele encerra essas 5 orientações e correções com um quiasma, um recurso retórico que é usado para ensinar. E é assim que Mateus expressa, em um quiasma, o ensino final de Jesus sobre a correção das leis.
Primeira coisa importante, os versículos 43 e 44 refletem o ensino de Jesus, não sobre os inimigos, mas sobre o amor. Veja o que Jesus diz no versículo de número 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo duas coisas: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Nessa hora, a gente tinha que imaginar um Pedro dando uma gargalhada, né? Daquelas do tipo: eu mal oro por quem eu tenho que orar. Eu mal oro pelos meus. Eu mal oro pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Vou lá eu orar para aquele desgraçado, aquela desgraçada? Imagina que eu vou perder meu tempo. Eu vou primeiro preencher os meus critérios. Vou primeiro orar porque merece as minhas orações. Depois eu oro para o desgraçado. Mas é isso que Jesus está dizendo. Vocês ouviram: ame o próximo, odeie o inimigo. Jesus está dizendo: porém eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. O ensino, portanto, de Jesus é o ensino que coloca em xeque a nossa percepção não só do ódio, mas a nossa percepção do amor. Se para você amar tem que ser um mandamento, nessa hora, nesse exato momento deste sermão, você deveria parar e pensar assim: se para mim o amor é um mandamento, é porque eu tenho dificuldade de amar. E aí é dificuldade de amar o próximo. Porque o mandamento que é correto e que os fariseus e escribas estavam dizendo, e que não é errado, é amar o próximo. Todavia, amar ao próximo não é algo que você deveria ter tanta dificuldade. Não é difícil você amar uma mulher que te deu o leite materno, que cuidou de você quando era pequeno, que te levou para a escola, que te deu segurança. Não é difícil você amar um pai presente, uma mãe presente, um esposo presente, uma esposa presente, filhos presentes, filhos carinhosos. Não é difícil amar pessoas que nos amam, pessoas que nos querem bem, pessoas que nos dão dádivas, que cuidam, que se importam conosco. Não é difícil amar essas pessoas. Por que deveríamos ter um mandamento para isso? Então Jesus começa a mostrar que o desafio do amor não é o desafio de fazer algo que lhe é natural e até esperado. Por isso, ninguém vai assim, né? Você não vai olhar, né, de repente, ver o Júlio olhando para a Fafá dizendo assim: mamãe, você é maravilhosa. E alguém vai olhar e dizer assim: nossa, que extraordinário, que coisa incrível que o Júlio acabou de fazer. Não, de forma alguma. A gente vai olhar para ela e dizer: não fez mais que a sua obrigação, viu? Respeite sua mãe, cuide dela. Não é isso? Ninguém vai ficar absolutamente espantado com uma esposa que ama o seu esposo e o esposo que ama a sua esposa. Ah, tá certo que hoje em dia a coisa está meio difícil. Mas não é de se espantar. Ninguém se espanta, não é algo glorioso, não é extraordinário amar aqueles que nos amam. Mas o que Jesus pede aos seus discípulos é da ordem do amor. E o amor realiza coisas extraordinárias. Como é que Jesus vai ensinar isso e justificar isso para os seus discípulos? No quiasma. O quiasma, que é o recurso que Mateus usou para expressar o que Jesus ensinou, ele é muito didático e reflete as bases do argumento de Jesus, do porquê o amor dos seus discípulos deve ser o amor extraordinário e não ordinário. O amor ordinário é aquele amor que nós temos pelo próximo que nos quer bem, por todos aqueles com os quais nós nos identificamos, com aqueles com os quais convivemos e queremos bem. Esse é o amor ordinário, esse é o amor que não nos surpreende, porque se espera que o ser humano faça isso.
Nós vamos falar nessa manhã desse amor extraordinário, desse amor que não se espera, desse amor que surge no meio das trevas e faz a gente, uau, o que está acontecendo aqui? E que muda tudo, muda uma igreja, muda uma família, muda a relação entre um filho e um pai, de um filho magoado com seu pai, muda as relações entre pessoas que estão disputando um cargo numa empresa, muda as relações entre duas irmãs que desde pequeno lutam pela atenção de um pai que as despreza. O Evangelho, portanto, nos ensina nesta manhã a maneira pela qual o amor extraordinário muda as coisas e muda o nosso entorno. O amor ordinário, ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar, mas é só o amor extraordinário que transforma lugares, espaços, contextos, vidas e famílias. O que é um quiasma? É uma estrutura meio poética, meio didática, de organizar o pensamento. Então imagine que você tem uma ideia A, e essa ideia A vai ser repetida no final do discurso. Então você começa com A e vai terminar com A. E no meio você tem um B que apresenta uma situação X, e um outro B que é uma resposta a essa situação X. Vamos ver como isso acontece no texto, para que você veja isso no próprio texto. O versículo de número 45, por exemplo, ele está alinhado com o versículo de número 48. Observe o que Jesus diz: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. A mesma coisa vai aparecer no seu próprio contexto, no versículo 48, quando Jesus vai concluir dizendo: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então a ideia do Pai Celestial, que abre o quiasma, é a ideia que fecha o quiasma. E no meio do quiasma, o que aparece? As linhas B, tanto de pergunta e de resposta. Veja como a primeira linha, a linha B, apresenta duas razões, dois porquês. Veja, por exemplo, o versículo de número 45, a parte B. Porque Ele faz o sol nascer. Veja agora o versículo de número 46. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Duas perguntas. Na sequência, dois exemplos para cada uma dessas perguntas. Veja a resposta B, como ela aparece. Os versículos de número 46b. Os publicanos também não fazem o mesmo? Veja o versículo de número 47, agora com outra figura. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Então publicanos e gentios aparecem como exemplos daquilo que Jesus está ilustrando no meio do quiasma. Essa é a estrutura. Vamos ver agora linha a linha. Comecemos com o versículo de número 45. Veja o que Jesus diz: para demonstrar, ou seja, tudo isso, amar o inimigo e orar pelos que perseguem, precisa ser feito pelos discípulos. Por que precisa ser realizado pelos discípulos? Porque esta é a maneira pela qual os discípulos de Jesus provam que eles são filhos do Pai Celestial, que eles são filhos de um outro Pai, que não é o Pai daqueles que negam exatamente o amor aos inimigos. A relação entre pai e filho é uma relação muito curiosa. É muito interessante quando você olha para algumas atitudes suas que você, quando era pequeno, reprimia no seu pai. E aí, desgraçadamente, você vê em você depois de mais velho. Você fala: desgraçado, o velho tinha razão. Mas existe uma volta nesse parafuso que é muito interessante. Quando você olha para o seu filho e vê ele fazendo coisas que você faz, do jeito que você faz. Algumas delas você tem orgulho. A maioria delas você diz: meu filho, tinha tanta coisa. Para você se parecer com o seu pai, você foi se parecer justamente naquilo que você não deveria se parecer com ele. Mas o fato é que os filhos carregam essa herança dos seus pais. Eles podem nunca ter visto seus pais,
Mas mesmo assim parece que eles carregam dentro deles uma herança que os coloca numa relação de similitude com seu pai. Veja o que Jesus está dizendo: se vocês querem salvaguardar a similitude de vocês como filho do Pai Celestial, vocês precisam ser como o Pai Celestial é. Vocês precisam ter algo em que as pessoas olhem para vocês e digam assim: uau, ele se parece com fulano, ele se parece com o pai dele, é o mesmo jeito do pai dele, olha, é o mesmo jeito que o pai dele lida com as coisas, é o mesmo jeito como você está lidando. Então a primeira coisa que Jesus diz é que amar os inimigos e orar pelos que perseguem é aquilo que demonstra a similitude entre os discípulos e o seu Pai Celestial. E aí a parte B. A parte B começa com as razões, duas razões. Primeiro, por quê? Veja o que ele vai dizer. Porque ele faz, versículo 45, parte B, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então observe que Jesus está dizendo àqueles discípulos o seguinte: veja, se vocês querem realmente que sejam identificados com o Pai Celestial, observe como o Pai Celestial lida, por exemplo, com os ímpios. Veja como ele lida com aqueles que vocês julgam ser homens maus. Ele faz o sol nascer sobre justo e injusto. Se não fosse assim, deveria ter uma parte do planeta em que não nascesse sol e ficasse desse outro lado do planeta somente as pessoas perversas. E obviamente você, como é um santinho, ficasse do lado das luzes. Mas não é isso. No mundo de Deus os homens todos estão misturados, porque os homens todos são bons e maus. Porque os homens todos estão debaixo da graça de Deus, que não escapa 1 milímetro sequer de toda a natureza humana e de toda a biosfera e de tudo que existe na face da terra, universo, seja lá o que for. Não há nada que escape o olhar e a graça divina. E esse sol nasce inclusive sobre um ateu. Senão imagina, toda vez que o ateu estiver negando a existência de Deus, você fala: filho, deixa eu dar 10 metros de distância aqui, você pode falar toda a sua desgraceira contra Deus, porque se cair um raio, cai na sua cabeça, não cai na minha. Mas não é. Você não vê Deus fuzilando ateu? Ah, seu desgraçado. Apesar de que no muro de Berlim está lá uma pichação, referente ao Nietzsche, que havia dito em Gaia Ciência, que Deus está morto, assinado Nietzsche, picharam lá, E aí alguém, depois da queda do muro de Berlim, alguns daqueles pedaços lá, que ficam espalhados pela cidade de Berlim, tem um pedaço do muro onde está esse dito aqui, Deus está morto, assinado Nietzsche. Alguém foi lá e pichou embaixo: Nietzsche está morto, assinado Deus. Apesar dos pesares, apesar de existir o juízo de Deus, apesar de existir um Deus que é justo, Ele faz o sol dele nascer também sobre injustos. Então Deus está dizendo o que para nós nessa manhã? Porque você deveria agir como um injusto age, no toma lá da cá, no olho por olho, dente por dente, na escalada da violência? Porque você deveria devolver com a mesma moeda? Porque você deveria se parecer com o seu inimigo e não com o Senhor? Por que a sua similitude deveria ser desviada de Deus, que é o teu Pai, para o teu inimigo? Por que você deveria se parecer mais com Ele do que com Deus? Segundo exemplo, é uma outra razão. Versículo 46, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Mais uma vez, aquele exemplo. Se você ama alguém que é amável, se você ama alguém que cuidou de você, se você ama alguém que se parece com você, que tem a sua similitude, que combina com você, que tudo parece fazer sentido, que recompensa você tem? Que coisa extraordinária é essa que você fez amar essa pessoa que tanto te quer bem? Então Jesus pergunta pela recompensa. E aí na sequência, ele vai apresentar 2 exemplos, que são na verdade a prova de nossa insensatez. Ele vai apresentar os publicanos, que do ponto de vista político, eram considerados traidores do povo de Deus. Eles tinham se debandado para Roma.
e agora usavam os mecanismos de corrupção de Roma para extorquir o povo de Deus. Então eles estão com raiva, consideram publicanos traidores, odeiam publicanos, mas odeiam também samaritanos, odeiam também gentios, porque consideram eles impuros, pagãos, idólatras, adoram outros deuses, não no caso dos samaritanos, mas no caso dos povos pagãos que estão ali presentes, sejam eles de origem helênica ou mesmo latina. Eles estão odiando aqueles que são impuros do ponto de vista religioso. E Jesus dá o exemplo dos dois, dizendo o seguinte: mas o publicano ama outro publicano. Você nunca vai ver um publicano odiar os seus. Você não vai ver um publicano odiar aquele que faz parte do seu mundo. E também você não vai ver o gentio odiar aqueles que fazem parte da sua religião. Eles também amam o seu próximo. Então Jesus faz a pergunta mais importante: qual é a diferença entre vocês e eles? Não há diferença entre vocês e eles se vocês só amam os seus amigos, se vocês só amam aqueles que se parecem com você, se você só ama aqueles que são como você. Não há nada em você que seja diferente do oposto. Deixe-me dar outros exemplos. Para quem aqui assistiu The Walking Dead, deixa eu tomar até uma água agora. A terceira temporada é brilhante, porque ela mostra o herói, que é o Rick, mesmo sendo orientado por Herschel, que é na trajetória do herói, não é a figura do mestre Yoda, né? Aquele que vai orientar, dar as orientações, etc. Apesar de tudo, Herschel percebe que Rick está mudando. Ele não está sendo mais um líder que está guiando aquele povo diante de um caos moral, ético, de sobrevivência, mas ele não está mais mantendo a humanidade. É como se agora ele estivesse se parecendo com o governador, que é o outro, o inimigo, aquele que ele quer combater, aquele que ele quer se vingar, inclusive. E a mudança do Rick é claríssima. Ele vai se tornando cada vez mais parecido com o governador. E a gente sabe que aqueles que assistem aí a série já faz tempo, isso só vai piorar com a chegada do Negan. Você vai se parecendo cada vez mais com quem você se opõe. Tem um outro, esse foi um presente que eu ganhei do Douglas. Ele me indicou Berlim, do Jason Lutz, que é um graphic novel bem interessante sobre Berlim, antes da ascensão do nazismo, né? Na queda da República de Weimar e a ascensão do nazismo. E uma das coisas mais interessantes, quando você vê os quadrinhos, é de que a representação tanto do uniforme, dos soldados comunistas, dos soldados nazistas, são iguais. São idênticos. As ideias são diferentes, as lutas têm posicionamentos ideológicos diferentes, mas o olho cheio de ódio, de raiva, de rancor, iguala a todos eles. São iguais, a roupa muda, a ideologia muda, mas o ódio nos olhos, o ódio acerca do inimigo permanece e é idêntico, e o pior, faz ambos serem iguais. Um terceiro exemplo. Eu tenho amigos que na sua luta contra determinados pensadores, se opuseram pelo pensamento, pelas ideias, só por discordarem de ideias. Se puseram contra esses pensadores e fizeram deles inimigos. E aquilo que tanto eles odeiam no inimigo, é aquilo que eles agora estão fazendo com o inimigo.
As mesmas coisas que você vai ver Rick não fazer, mas depois fazer igualzinho ao que o governador faz, a que o inimigo faz. Os mesmos critérios, as mesmas artimanhas, porque a maldade é a mesma. Em outras palavras, o que eu estou dizendo a você, meu irmão, a você, minha irmã, o seu ódio pelo seu inimigo não vai te tornar parecido mais com o seu Senhor, mas vai te tornar cada vez mais parecido com o seu inimigo e com as maldades do seu inimigo. O seu ódio não vai te afastar do seu inimigo, o seu ódio vai te tornar igualzinho a ele. Então, o que é o ensino de Jesus para nós discípulos? Veja como Jesus conclui. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Perfeito aqui é de integridade. Pensa no perfeito aqui como a mesma palavra que é usada para se referir a Jó, íntegro. Jesus olha para os discípulos e diz isso a eles: sejam vocês não como vossos inimigos, mas como o Pai que está nos céus. E a pergunta que eu lhes faço nessa manhã é uma só: como é ser igual a Deus? É aqui que o nosso sermão encontra o seu desfecho. E esse sermão não pode terminar sem exigir de você e de mim uma resposta como discípulos do Senhor. Não pode ser mais um sermão. Você e eu, se somos discípulos, fomos transformados em discípulos por um amor extraordinário, porque foi o amor do nosso inimigo que nos salvou. Jonas, eu nunca tive Deus como inimigo. Acabou de ter, seu mentiroso. Todos os seres humanos são inimigos de Deus. Todos. Sem nenhum. Todos, não dá exceção. Todos são inimigos de Deus. A Bíblia nos ensina que estávamos em inimizade com Deus. E a luta do Éden até o nascimento da igreja, pela obra de Cristo Jesus, é uma história de luta entre Deus e os homens. E não foi você, não foi eu, não foi essa tal da humanidade que eu não sei quem é, que promoveu a paz. A Bíblia diz, em João capítulo 3:16, você que cresceu na igreja já ouviu isso várias vezes, e você que é recém-convertido já ouviu esse versículo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você. E esse amor não foi um amor ordinário, não foi um amor por alguém que devia a Deus todos os cuidados, amores e carinhos que você, por exemplo, recebe daqueles que você ama porque te ama. O Deus que te salvou, o Deus que alcançou o seu coração e alcançou você quando você era o inimigo dele. É esse amor extraordinário que mudou o seu coração,
É esse amor extraordinário que traz você hoje aqui para adorar ao Senhor. Se você veio aqui por mais dinheiro, se você veio aqui por mais conforto espiritual, se você veio aqui por qualquer outra coisa que não seja por causa desse amor extraordinário, este lugar não é seu. Este lugar é para gente que é prova do amor indescritível de um Deus extraordinário, que nos amou quando éramos seus inimigos. E o que isso joga? Joga tudo na nossa frente. Porque aquele que está dizendo para você, ame o seu inimigo e ore por seus perseguidores, não é aquele que um dia, por exemplo, escreveu verdades que não podemos negar. Por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, quando escreveu o Discipulado, muito antes da situação lá na Alemanha, com toda aquela coisa que aconteceu com o nazismo, ele disse o seguinte, sobre esse amor extraordinário: esse amor abre os olhos do discípulo para que reconheça no inimigo o irmão, para proceder com ele como procede com o irmão. Por quê? Por viver exclusivamente do amor daquele que o tratou como irmão, aceitando-o quando era seu inimigo e atraindo-o para dentro de sua comunhão como a seu próximo. Foi isso que Jesus fez. Será que Jesus não fez outra coisa senão isso? Jesus, quando está olhando para aqueles discípulos, dizendo, ame os seus inimigos, Jesus está dizendo, eu amei vocês. Vocês não são meus amigos até eu amá-los. Todos vocês são meus inimigos, é como se Jesus estivesse dizendo. E a prova de Jesus, do quanto ele se parece com Deus, está quando ele na cruz, não é depois que a poeira baixa, não é depois que as coisas se acertam. Sabe por que a gente é assim, né? Deixa a coisa passar, os humores baixarem, a raiva passar e a gente conversa. A Bíblia diz que Jesus orou e não esperou o terceiro dia. Foi lá na cruz que ele orou a Deus pelos seus perseguidores, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A história diz que Bonhoeffer foi preso porque foi um dos que estava ali arquitetando a morte de Hitler, mas não deu certo. Eu vi uma vez certa pessoa nessas discussões super profundas do Twitter, né, dizendo assim, como pode um pastor planejar a morte de um irmão? A Bíblia diz, ame o seu inimigo. Isso é um pecado. Outro irmão foi lá e respondeu, esse pecado foi ele não ter conseguido, irmão. O fato, meus irmãos, o fato é que Bonhoeffer não conseguiu cumprir o que ele mesmo havia dito. Eu não estou aqui para dizer para você, olha como eu sou bonzinho, olha como eu amo os meus inimigos. Meu irmão, você não me conhece, não aparece no meu caminho. Eu não estou dizendo para você, olha como eu sou maravilhoso. Estou dizendo para você o seguinte, irmãos, existe um mandamento. E o mandamento do Senhor é amar os seus inimigos. E por que eu tenho que amar os meus inimigos? Porque existe uma lei que diz que se eu não amar os meus inimigos, eu não vou parecer com o meu Senhor, e vou me parecer mais com aquele que eu odeio, com aquele que eu não quero ser confundido. O que vai destruir o nosso ódio pelo outro é o mesmo amor que nos salvou quando odiávamos em silêncio o nosso Senhor, com as nossas ações de desprezo a Ele, a sua palavra e a seu amor gracioso. Na cruz,
Jesus orou por seus inimigos e ele não esperou a dor passar para isso. Eu sei que talvez, como eu, você tem às vezes pavio curto, de que às vezes você quer matar mesmo alguém, que às vezes você olha para o sujeito e diz assim: isso é um câncer na vida da igreja, esse sujeito tem que ser eliminado. Eu sei que você tem isso. O problema é você acreditar que existem pessoas que não têm. O problema é você acreditar que, eu sou uma pessoa boa. Eu acho que tem um mundo dividido em duas partes: as pessoas que são boas, que não desejam mal a ninguém, e aquelas que são as pessoas más e perversas. Não, meus irmãos. Essa não é a verdade que Deus está nos ensinando através das Escrituras. Você não sabe do que você é capaz de fazer quando você está numa situação de violência, de vingança, de dor, de ódio. Mas existe algo a seu favor. E o que está a seu favor? O exemplo de Jesus. Eu acho que todas as vezes que a gente lembra de Jesus na cruz, a gente dobra o joelho e tem vergonha do nosso ódio. Porque a gente sabe que foi aquele amor extraordinário que nos salvou. Talvez você esteja com ódio mortal de alguém nessa manhã. Esteja ouvindo tudo isso e dizendo: Jonas, acaba logo esse sermão. Não estou suportando. Eu quero orar com você. Porque eu prefiro 1000 vezes orar com você, que sabe do teu ódio e sabe que ele é mau, do que com alguém que odeia, mas se parece com um anjo, que é como um fariseu e escriba, que desenvolve, como nós veremos nos próximos capítulos, a arte das aparências, a arte de se ocultar nas boas ações, da arte de, na bondade, fazer as mais terríveis maldades. Eu quero orar com você, para que a bênção de Deus e a graça de Deus estejam sobre seu coração e o ódio possa dar lugar ao amor extraordinário de Deus. Vamos orar, meus irmãos.